Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Marco, médico de família e comunidade, especialista em saúde indígena pela Unifesp. Sou geógrafo também e queria saudar todos que assistem essa aula, em especial os gaúchos e gaúchas e aos porto-alegrenses e as porto-alegrenses. Eu vivi 2 anos em Porto Alegre, onde fiz minha residência, e foi um lugar muito importante da minha formação e também onde tenho memórias e amigos muito queridos, e saudar a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre pela iniciativa do curso. Me parece uma ação muito importante, afirmativa, no sentido de aprofundar nesse tema que é tão importante e tão caro para a nossa sociedade. Então, o nosso tema vai falar, de maneira geral, da atenção à saúde indígena, mas com um enfoque bastante específico e olhando muito para a questão da atenção à saúde indígena em contexto urbano. Vamos fazer algumas reflexões a respeito desse cuidado e compartilhar alguns exemplos vividos que, em geral, ilustram possibilidades desse encontro e desse cuidado que possam ser emancipadores, que ampliar o repertório das possibilidades de uma vivência que eu tive cuidando de povos indígenas aqui em São Paulo. Antes de mais nada, eu quero frisar que não podemos esquecer da importância que a questão indígena tem como um ponto central da sociedade brasileira. Este curso aprofundará esse tema em outros momentos, com mais profundidade e cuidado, mas como ponto inicial é importante pensar que a gente tem sempre que reconhecer a importância histórica da invasão e da expropriação territorial e da repercussão social ao país e para a constituição da nossa sociedade, que tem uma sociedade tão injusta, tão desigual, e que tem essa injustiça tão claramente expressa etnicamente, racialmente. Se a gente entende que a saúde, que a determinação social da saúde e da doença é algo tão importante, e a gente está cuidando de saúde, se a gente quer constituir um sistema de saúde de fato emancipador e promover saúde, nós temos que olhar para essas questões e compreender. E, para além disso, pensar do potencial da contribuição de desenvolvimento humano e econômico que esses povos têm, dessa imensa sabedoria que eles têm, e que, além de contribuir para lidar com a floresta, os indígenas acabam mantendo a floresta em pé, sem romantizar a prática deles, mas se a gente olha imagens de satélite, a gente vê onde tem indígena, a floresta segue de pé, de uma sabedoria que é um patrimônio da humanidade, da biodiversidade e da sabedoria, que eles são guardiões tradicionais, de farmacopeias tradicionais incríveis. Sendo um patrimônio da humanidade do Brasil, é fundamentalmente um patrimônio que é desses povos e que pode ser também caminhos de desenvolvimento e contribuição para a nossa humanidade, e que, sem dúvida, estamos falando da necessidade de reparação, estamos falando de equidade, que é um princípio do SUS. Por isso, olhar para esses povos e olhar como eles estão circulando e cuidar bem deles dentro das cidades é uma questão que cada vez é mais importante e mais premente para a constituição do nosso sistema de saúde. Pensando no cuidado intercultural, a primeira coisa que a gente sempre tem que frisar é que cada etnia é um caso particular. Vou trabalhar com populações indígenas, vou abrir este leque de possibilidades da minha atenção, estar ciente de que a imensa diversidade cultural, geográfica e social faz com que o padrão epidemiológico varie muito para cada etnia. Então, que a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, das doenças mais prevalentes, isso é sempre um caso singular que a gente tem que olhar. E o cuidado intercultural, eu gosto de dizer que é a tarefa central e específica do médico que atende populações indígenas. E muitas etnias têm racionalidades médicas próprias. O que é isso? Esse é um termo que eu empresto da professora Madel Luz, que estuda racionalidades médicas e fala das racionalidades como a medicina tradicional chinesa, ayurvédica, que são sistemas anatomofisiológicos, nosológicos e terapêuticos estruturados, funcionando dentro de uma cosmologia específica, considerando cosmologia o funcionamento total do universo, o modo de olhar, de compreender o funcionamento do universo. E que esses sistemas estarão operando e trabalhar
estas conexões, essas traduções e essas parcerias é de fato uma grande tarefa do trabalho com populações, com povos originários do Brasil. Então vamos trabalhar com populações indígenas. Um primeiro passo é calma, né? Vamos se certificar da nossa disponibilidade para esse encontro intercultural. E aqui essas palavrinhas que podem ser meras perfumarias não são, né? Pensar em tolerância, respeito, paciência, interesse, com uma real perspectiva de deslocar o centro da nossa verdade e ter ela de fato compartilhada, né? E ter ela equidistante da sabedoria que esses outros povos têm, tendo consciência de que muitas vezes o que a gente faz também está errado, e que passa 20 anos a gente descobre que a biomedicina também errou e propunha coisas que não eram tão eficazes quanto pareçam ser. Eu gosto de fazer uma reflexão pensando artificialmente dois polos, né, desse gradiente de trocas culturais e o tempo de contato de cada etnia, pensando esse polo dos isolados, né, etnias com muito poucas trocas, sendo o Brasil o povo com a maior quantidade de evidências de povos isolados do planeta. Isso é um capítulo à parte de a gente pensar o cuidado dessas populações e a nossa postura como nação diante desses povos que têm as suas terras originárias e precisam ser preservadas, onde a gente terá grande intensidade de equívocos e baixa correspondência de significados, e no outro polo, esse que a gente vai falar hoje, que é etnias com muitas trocas, ou seja, etnias mergulhadas no contexto urbano, que muitas vezes podem ter práticas tradicionais que podem parecer inexistentes, ocultas. Então, numa perspectiva de poucas trocas, a gente tem que pensar que os equívocos muitas vezes são inevitáveis, então é melhor admiti-los, porque admiti-los evita a profusão de equívocos descontrolados, emprestando, talvez sem a profundidade devida, um termo do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Porque, né, a gente numa tradução cosmológica, muitas vezes a tradução não é possível. Então é melhor a gente estar consciente de que a gente está equivocado do que achar que a gente está entendendo tudo e está projetando a nossa verdade nessas populações. Mas aqui para o lado do contexto urbano, onde a gente vai se dedicar mais nessa conversa, propiciar contextos de confiança e respeito para compreender o itinerário terapêutico das etnias e poder conseguir selar parcerias e compreender que os processos de cura e de cuidado passam por diferentes, né, contextos de cuidado, como a gente em geral já sabe, e que isso é mais radical entre as populações indígenas. E incorporar, se possível, competências de outras disciplinas, especialmente da antropologia. Então, falando aqui da epidemiologia, pensando em vigilância, sempre estaremos falando de condições específicas, né? Então, sempre ficar atento aqui para cada etnia, para cada região e etnia, as endemias específicas, né? Lugares que têm endemia de malária, as questões específicas de saúde mental, lugares onde tem muito alcoolismo, onde tem taxas grandes de suicídio, né? Não vou aqui recortar, e sou pouco conhecedor especificamente das etnias do município de Porto Alegre, mas o que a gente tem que sempre saber é que os indicadores em média, e não é uma coisa que é sempre verdadeira, eu já vi situações opostas, né, onde a comunidade indígena tem alguns indicadores até melhores, isso pode acontecer, mas não é o comum de ter indicadores muito piores que a média geral do Brasil. Né, se a gente pensar em incidência de tuberculose, eu vi um dado de 2017, enquanto a incidência da população geral era 35 por 100 mil habitantes, a gente chega a 62 por 100 mil habitantes, na média de indígena, com 16 passando de 100 por 100 mil habitantes da incidência de tuberculose, que é uma coisa muito maior. A mortalidade infantil segue muito elevada, né? Eu fiz um levantamento aqui com dados disponíveis, né, assim, dados oficiais, onde a gente vê uma evolução em que a mortalidade infantil indígena mantém sempre mais que o dobro ou quase o dobro da média geral. Eu vi dados aqui, eu fiz esse levantamento até 2017, eu vi dados mais recentes de 2019, que tinham consolidados, onde a mortalidade infantil do Brasil tinha dado uma piorada, tinha ido para 15, tinha subido de novo para 15,
e a mortalidade infantil dos povos indígenas se mantendo acima de 25, então significativamente maior. Então, populações indígenas nas grandes cidades. Aí vamos entrar nesse recorte, né? Vamos falar nesta condição que muitas vezes é uma novidade para muita gente. Elas existem. A gente sabe que, pelos dados do IBGE, 1/3 da população indígena, dos dados de 2010, que em breve teremos ele atualizado, se tudo der certo, a gente espera muito que sim, para saber como isso aconteceu, se isso eventualmente virou, mas 1/3 estão, em geral, em contexto urbano, estão em cidades. Mas nas grandes cidades, eu trago um dado que é sempre chocante da minha realidade, né? Que São Paulo é a 4ª cidade com maior número de indígenas e a primeira em indígenas em contexto urbano. A primeira do Brasil, com 11 mil indígenas, quase 12 mil indígenas em contexto urbano. Por que eu estou falando isso? Eu vou fazer um paralelo com Porto Alegre. Porque, olha só que interessante a distribuição que a gente tem, para quem conhece o mapa de São Paulo, né? A gente tem aqui o destaque de 3 áreas que são muito conhecidas. Aqui tem uma área indígena Guarani, no sul de São Paulo, Parelheiros, aqui no Jaraguá também, uma terra indígena conhecida, e aqui uma comunidade que eu trabalhei bastante tempo, os Pancararu, que não tem uma terra demarcada, moram numa comunidade e que também é uma concentração grande que se destaca. Mas quando a gente olha essa distribuição, cada pontinho desse vale 5 indígenas, a gente tem uma imensa distribuição que a gente nem conhece, que a gente nem tem conhecimento e não tinha em 2010. Desses 11 mil, 12 mil, a gente sabe e tem conhecimento nas terras demarcadas e cerca de 3 mil, 4 mil. Então, 2/3 a gente não sabe exatamente onde está. Temos trabalhado tentando entender isso, há movimentos nesse sentido. O movimento indígena tem buscado articulações e afirmações, mas que certamente tem muitos indígenas na cidade que que a gente não tem contato, não tem conhecimento. E aí eu tomei a liberdade de fazer um exercício com os dados de 2010, pela verve de geógrafo que eu sou, que eu gosto muito de olhar para a perspectiva territorial, e fiz essa distribuição, pensando aqui, né, em números absolutos, onde é que estariam os indígenas em Porto Alegre a partir de 2010, que certamente teve grandes transformações, e a gente vê, né, a distribuição dos indígenas, né, tem as concentrações do Caigangue, lá aqui na Lomba do Pinheiro, na Tristeza, né, tem uma quantidade, tem também uma comunidade indígena, né, eles estão por aí, onde também, né, uma certa população reconhecida, né, pelo DICEI, né, pelo Polo Base Porto Alegre e Viamão. Mas olha só que interessante, a mesma coisa que cada pontinho, em 2010, é um indígena aqui. Então, para além das concentrações que a gente já conhece, pelo número total do IBGE de 2010, teriam 3.300 indígenas em 2010 em Porto Alegre, sendo 7.085 em toda a região metropolitana, dos 32 mil de todo o estado. Então, isso é importante para a gente pensar e sensibilizar, que a gente muitas vezes pode estar atendendo populações indígenas sem saber que eles são indígenas, e um potencial imenso de cuidado pode estar passando. Então, aqui mergulhando um pouco no exemplo, né, bem rapidamente pensando, né, os Pancararu no bairro do Real Parque em São Paulo, eles estão em toda a metrópole, mas mais concentrados no bairro do Real Parque. Eles são de Pernambuco, né, uma etnia de Pernambuco, com descrições e reconhecimento, já as primeiras descrições do nome da etnia de 1702, um tronco que é um tronco de diversas etnias do Nordeste, né, é um povo de longa referência de luta, de identidade étnica no Nordeste e também em São Paulo, né, como referência de conquistas e afirmação étnica. É um povo que lida com esta terrível intenção, que muitas vezes é oficial, e a gente tem documentos oficiais da época do Império, dizendo, com a intencionalidade de apagamento étnico, de misturar, de proibir a língua, e os Pancararu foram considerados não indígenas, né? Tem um decreto que diz que não tinha indígena em Pernambuco, isso em 1870 e poucos, 1878, se não me engano. Então é um povo que lida com esta condição
o tempo inteiro se afirmar diante da afirmação externa de que não são mais indígenas. E isso aconteceu na cidade de São Paulo. Eles têm uma migração na década de 40 para a cidade de São Paulo, uma comunidade com mais de 1.000 pessoas aqui, com uma grande luta identitária que tem uma das grandes conquistas, uma estratégia de saúde da família indígena no ano de 2004. E esse contexto, né, de forma resumida e sintética, eles viveram durante muito tempo contextos de invisibilidade e preconceito muito grandes, né, que a gente encontrava mesmo dentro da unidade, desde discursos de desconsideração da identidade étnica pelos profissionais da unidade, não são mais indígenas, esse aí não é mais indígena, mas esse aí é privilegiado, esse aí tem uma... Né, todo aquele preconceito que a gente acaba carregando, às vezes sem perceber, né, muito ligado com essa ideia de que eles não são mais indígenas. Porque vestem roupa, porque usam celular, como se a gente fosse igual à nossa avó, vestisse igual à nossa avó e tivesse os mesmos hábitos que a nossa avó e não incorporassem hábitos de outras culturas. Né? Hoje a gente come comida japonesa de hashi e a gente não é japonês por causa disso, porque que o indígena vai deixar de ser. Né? E muitas cobranças de metas e horários que às vezes não consideravam o trabalho tradicional. Esse discurso, né, este resumo que eu faço, fala primeiro de uma confluência de trabalhadores muito feliz, né? E aqui quando eu falei ali, o cuidado intercultural, o trabalho do médico, eu peço aqui desculpas porque eu assim, tenho absoluta consciência e a importância de que estamos falando de um trabalho multiprofissional, estamos falando, aprendi muito com grandes parceiras TO, enfermeiras, como essa maravilhosa enfermeira Carol, as agentes de saúde, né, indígena, da geração nascida em São Paulo, a grande tia Lídia, que eu vou falar um pouco mais dela, Vivi, outra médica, a técnica Bia, nossa Caruma não estava no dia, saudar essa turma, porque foi uma confluência de pessoas que quiseram fazer um cuidado que respeitasse o princípio da Política Nacional de Saúde Indígena, de que os indígenas devem ter um cuidado que respeite a sua especificidade, que respeite o seu modo tradicional de cuidado e que incorpore isso. E esse grupo, e além de outras pessoas que passaram por ali, desde 2007, assumiram isso como tarefa em parceria com a comunidade. E começamos a buscar posturas afirmativas relacionadas a esse cuidado, levando uma mudança da relação com a estratégia de saúde da família indígena Pancararu. Um primeiro momento que foi muito importante foi tirar as metas da equipe indígena. Por uma questão de proporção de famílias, as agentes de saúde elas eram obrigadas a fazer mais visitas do que famílias. Em algum momento, a gestão teve sensibilidade de entender que essas metas não ajudavam a demonstrar a qualidade do trabalho e, ainda que não seja a regra geral das equipes, né, Brasil afora, em São Paulo, teve este ganho importante com sensibilidade da gestão. E em um momento muito importante, a gente tem a nossa tia Lídia que eu falei, né, eu sempre peço autorização para falar os casos dela, é uma grande pajé, a principal rezadeira da comunidade aqui de São Paulo, além de outras, né, que a gente sabe que tem outras que faz trabalho tradicional e é também agente indígena de saúde. E durante muito tempo ela era muito sentida de que o trabalho tradicional não era reconhecido como trabalho em saúde. Então ela passava a noite inteira rezando, chegava e tinha que ir às 7 da manhã para começar a fazer visita e bater a meta. E no momento em que a gente reconheceu, eu lembro que nos primeiros meses em que a gente se aproximou e essa equipe estava... A gente tentava conversar e as conversas eram muito evasivas. Eu tentava... A gente era cuidadoso de ir aos poucos e na medida do que era espontâneo a conversa, mas pouco aparecia. E no dia que a gente falou... eu lembro a enfermeira da equipe, na época a Ju, falou: tia Lídia, quantas horas você rezou essa semana? Vamos registrar aqui, tentar registrar como hora de trabalho coletivo, para considerar isso como hora de trabalho. Esse momento, e essa é a diferença de você afirmar com ações e não só de conversa, ela foi o dia que ela mais contou e falou coisas, e a gente descobriu que tinha várias rezadeiras e rezadores na comunidade, cerca de 8 que a gente não sabia que tinham, e ela a partir daí se abriu bastante, né? A equipe fez um caminho de visibilidade e mudança na relação com a equipe da UBS, né? Com a ocupação simbólica dos espaços,
né, a gente disputou a sala com colocar o praiá, que é a indumentária ritual, né, uma miniatura do praiá, trouxe o tema para as reuniões, a gente trazia reuniões gerais da unidade que a gente pautava o tema e falava da história Pancararu. A gente começou a fazer uma coisa que chamava Abril Indígena, de pegar um mês em que a gente colocava vídeos, fotos, trazia comida tradicional, garapa, artesanato, discutia temas, e era tema da reunião geral sempre uma fala sobre a comunidade indígena. E até que num desses Abril Indígena, isso em 2017, teve a primeira vez que a equipe é de 2004, só em 2017 teve um toré dentro da unidade, a primeira vez que entra, e em 2018 os praiá entram pela primeira vez nesta unidade, que era uma unidade que já desde 2004 tinha uma equipe específica para a comunidade indígena. E isso teve um impacto muito grande na relação com a equipe. Porque aquela conversa de não é mais indígena, ela não é mais indígena. Quando vê o maracá, tremeu o chão, a voz da tia Lídia tremeu a alma. Muitas pessoas ficaram emocionadas, choravam, foram se trancar, o médico foi se trancar no consultório emocionado. Teve pessoas que trabalhavam há 20 anos na unidade e falaram, puxa, eu não imaginava que eles tinham essa tradição toda. Teve outros trabalhadores que pediram apoio de cuidado para benzer para a tia Lídia, então foi uma coisa que teve um impacto muito grande. Aqui o toré na unidade, as pessoas olhando, as pessoas, os usuários. Outras coisas que a gente começou a fazer foram articulações intersetoriais e com outros equipamentos. O mais marcante foi que um equipamento que chama o Ponto de Economia Solidária, que é um equipamento da Secretaria Municipal de Saúde, e que fazia eventos, né, com dias temáticos, fez um dia com almoço e artesanato Pancararu, teve roda de conversa, vídeo, né, e foi um momento muito bonito, porque isso foi geração de renda, né, porque se a gente ampliar o conceito de saúde, a gente sabe que essas coisas são muito importantes para a comunidade, e, né, aqui, então, e também de visibilidade e de mudança, né, e de formação das pessoas. Então a gente fazia discussões que articulavam a rede de saúde indígena da cidade e atuava como educação permanente e formação de profissionais para transformar o olhar de quem estava atendendo, não só da equipe específica, mas de todo mundo que atendia e dos profissionais que dali saíam do estágio, que iam trabalhar não com saúde indígena, mas ter essa sensibilidade, porque em algum momento vão encontrar um indígena pela cidade. Esse processo foi muito rico, né? Então, os frutos de colher a confiança foi vivenciar o cuidado e a cura tradicional. A gente começou aos poucos e muito lentamente ter trocas, né? À medida que a confiança acontecia, as pessoas nos procuravam então para narrando o itinerário terapêutico das práticas tradicionais e vendo que tinham casos incríveis de, por exemplo, a sabedoria que os Pancararu têm de saúde da mulher, usando chás que cuidam hemorragia uterina excessiva, por exemplo, assim, que nos nossos remédios, por exemplo, a gente dá hormônio, é difícil de tratar, às vezes opera. Eu vi muitos casos com tratamento tradicional, principalmente indo para a aldeia e voltando, né, que as pessoas melhoravam. Casos onde a gente tinha suspeitas, por exemplo, de uma situação em que a gente achava que um rapaz estava entrando num quadro psicótico, mas o que eles pediam para a gente, na verdade, era um atestado para fazer de 3 dias, porque o cara, né, não estava legal, para poder fazer o cuidado tradicional, ele precisava afastar do trabalho, e também a rezadeira pediu anticoncepcional para poder estar nas condições que o ritual exige, né? E a gente prescreveu, ficou muito vigilante e o caso melhorou, né? Imagina se a gente desse antipsicótico para esse rapaz, que inclusive foi para a aldeia, depois melhorou na aldeia e estava até começando a se iniciar como rezador e pajé. Imagina a gente dar um antipsicótico. Poderíamos muito mergulhar nesses exemplos, mas eu queria pincelá-los para dizer que eles estão aí. E que, por exemplo, da década de 90 até da década de 40 até a década de 90, essas pessoas estavam atuando na cidade de São Paulo sem que ninguém soubesse.
E a pergunta que fica, será que a nossa falta de sensibilidade não está nos permitindo, nos está levando a não enxergar situações como essa, em Porto Alegre, em São Paulo, nas grandes metrópoles do Brasil, a ponto de a gente poder, inclusive, vivenciar essa sabedoria, momentos muito bonitos de atender junto, né? Eu gosto de dizer uma frase, num atendimento de uma pessoa não indígena casada com um pancararu, que estava com problemas de saúde mental, e eu estava falando de questões do sono e do sonho, ela estava na dúvida se ela estava tendo sintomas psicóticos, mas parecia mais, né, a ansiedade misturada com o sono vigília. E aí eu falei, puxa, mas a perspectiva do sonho para os pancararus são diferentes. Eu falei, o que você acha, né, tia Lídia? Aí ela falou assim, a gente tem culturas diferentes, mas toda cultura tem um pouco da outra cultura. Então, por isso, eu acho que eu posso falar para você. Veja só que sabedoria e capacidade de acessar, né, que competência cultural para a qual a gente deve aprender, de como olhar para como da nossa perspectiva pode colaborar com a outra sem ser impositiva. E um dia a gente foi chamado pelas rezadeiras para ter uma reza para a equipe. Uma dos componentes da equipe, inclusive, pagou um prato, né, para os encantados. E onde foi muito bonito, porque tinha uma frase que a gente ouviu, né, da comunidade, é que só vê quem acredita. E a equipe acreditou. E a gente ali teve uma frase muito bonita, até registrada por uma etnografia de uma antropóloga, que falou assim, em algum momento na reza fala assim, vocês não são indígenas, mas quem cuida do nosso povo também é indígena. Num momento simbólico de uma grande confiança. E a gente foi recolhendo de forma nada sistemática, né, ao longo de 5 anos, mais de 67 registros de práticas tradicionais, mais de uma centena em saúde, né? A gente tem mais de uma centena de registros sobre outras situações também, tradição, história e política, pancararu na metrópole. Muitos registros de cuidado de saúde mental e saúde da mulher, cuidados dermatológicos e dor, né? Uma coisa que a gente foi um pouco conhecendo. A gente, lógico, que não prescreve, não indica, às vezes coloca em contato saberes, mas não é da nossa alçada, né? Mas reconhecendo e trocando, o que foi um processo muito bonito. Então, aqui caminhando para o fim, fazendo uma reflexão do cuidado de indígenas na cidade, eu acho que nós temos um desafio, e eu tenho a impressão que a Porto Alegre tem vivido uma experiência muito, muito bonita e específica, né, da Secretaria Municipal, se somando e se articulando a CESAI para isso, né, para superar esta questão do atendimento do SAS e SUS, né, da CESAI, que está restrita a terras indígenas, uma demanda que a gente tem, então, né, de que isso aconteça também para fora das terras indígenas, considerando que, e a gente já falou quanto que isso é diverso, então tem muitas cidades muito próximas das aldeias e fluxos, e que romper esta continuidade do cuidado rompe com os princípios da atenção primária, como a longitudinalidade. Mas o que eu acho é que não tem como a gente pensar que isso ficará, por mais que a gente consiga pensar, e é um grande debate na saúde indígena, o avanço do sistema especial de atenção à saúde indígena avance para fora da aldeia de alguma maneira, e é muito difícil pensar como isso possa acontecer, acho que todos os envolvidos pensam a respeito disso, isso jamais dará conta de todo esse espectro de indígenas que estarão vivendo na cidade, porque isso é solo, né, porque o Brasil é solo indígena. E assim como o SAS e SUS, que cuida da atenção primária, tem que se articular com o nível secundário e terciário do SUS, que não estão dentro do Sistema Especial de Atenção à Saúde Indígena, de alguma maneira também teremos que se articular com os sistemas municipais para que eles também façam cuidados específicos e respeitosos e com toda a potencialidade que tem um encontro intercultural com as populações indígenas que estão na cidade. Então, acho que a gente não tem muito como escapar disso. Então, acho que para superar as invisibilidades, os limites da atenção no SUS para os povos indígenas, especialmente na cidade, eu acho que temos que pensar em atenção à presença de pessoas indígenas nos serviços de saúde,
Atenção às práticas tradicionais não reveladas pelos pacientes, então a gente tem que estar atento que temos pessoas indígenas, desculpem os errinhos de digitação, que as pessoas indígenas estão passando por ali, talvez a gente não estejamos enxergando, então é importante a gente estar atento e atento às práticas ocultas, como eu falei, não reveladas pelos pacientes indígenas na cidade, porque às vezes não se sentem confortáveis, porque há muito preconceito. Então, a ampliação da sensibilização para a saúde indígena na formação de todos e todas as profissionais de saúde, que este curso cumpre, muito bonito essa tarefa, né? E essa articulação, UBS e CESAI, né? Parece estar acontecendo, imagina um imenso desafio em Porto Alegre, o que é uma coisa muito legal. Pensar espaço para as práticas e expressões indígenas nos serviços de saúde, né? Tirar da invisibilidade, trazer à luz, que as pessoas reconheçam, entendam a potência e a força e se sensibilizem com isso. Atenção às especificidades epidemiológicas e culturais sempre, onde quer que estejamos. Ampliação de formação de profissionais indígenas, nós não falamos disso por aqui, mas não queria deixar de frisar a importância que tem a formação, as cotas nas universidades federais, né, e esse fenômeno que acontece em vários lugares do Brasil, e em Porto Alegre, de forma muito interessante, né, dos estudantes indígenas, que contribuem muito para a academia, né, e esse processo de possibilidade de autodeterminação dos povos de cuidar de si é muito importante, e temos que cuidar e investir nisso. E pensar, enfim, que a atenção diferenciada, respeitosa e integrada com as práticas tradicionais em todas as esferas e cantos do SUS. Na atenção primária é dentro do SAS e SUS, no secundário, no terciário e nas UBSs onde os indígenas caminharem. A tia Lídia fala uma coisa linda, ela fala, eu ando pelo Brasil porque aonde eu for isso aqui é nosso, isso aqui é terra indígena, né? Ela tem essa vivência. E realmente então para terminar, é uma fala muito bonita, né, de como é forte esta invisibilidade dos indígenas na atenção à saúde. Este aqui é o exato primeiro dia de vacinação de Covid que a gente teve lá na UBS. E aqui em São Paulo, desde o começo, se entendeu as populações indígenas como prioritárias, então isso foi até um pouco difícil, porque acabou que os indígenas começaram a ser vacinados antes de alguns trabalhadores da UBS, essas confusões que às vezes acabam acontecendo, e, por exemplo, os médicos foram vacinados e as pessoas da limpeza não foram, né, me parecia uma coisa ruim, e os Pancararu fizeram uma declaração dizendo que desejavam que as vacinas que estavam vindo para eles primeiro vacinassem todos os trabalhadores e depois começassem a vacinar a comunidade indígena, que foi uma posição muito linda. Estávamos aqui num sábado de manhã, para começar a vacinação, estava aqui com a minha querida tia Lídia, grande parceira, e ela estava aqui ajudando a dizer quem era indígena, quem não era, quem veio de outra região que não conhecia, né, para poder organizar, porque tinham pessoas querendo furar a fila. E aí chegou, né, a guarda municipal, e ela estava ali, e ela falou, isso aí tudo é indígena? Ela falou, sim, são todos indígenas. Não sabia com quem estava falando, né? E aí ele falou, se esses aí são indígenas, eu sou africano. Aí a tia Lídia falou assim, se você sabe da onde você veio, quais são as suas tradições e qual é a sua cultura, você deve dizer que você é o que você for. Então, né, imagine o que é superar continuamente esta invisibilidade, mesmo de uma pessoa tão brilhante, tão sábia como a tia Lídia, ainda sistematicamente sofrendo preconceitos, e que o nosso cuidado na cidade tem que dar este passo e enxergar isso. Um grande abraço a todos, bom curso para todos e nos encontramos por aí. Ka ta yon ton ma wai wi to mo ti ta an bra